Podem se assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fidelidade ao Senhor. Amém? Sobre mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. E eu queria que vocês abrissem comigo o livro de Daniel. E tenham bastante paciência, que nós vamos ler textos grandes hoje. Livro de Daniel, capítulo 1. A versão que eu vou ler é a Almeida 21. E se você puder desligar o ventilador para mim, eu agradeço. Então vamos para Daniel, capítulo 1. Vamos ler desde o comecinho, no versículo 1. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e em parte o Senhor entregou nas O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei Aspenaz disse a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que prove os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para beber e água para comer e água para beber. Então, na sua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem as iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu o pedido de Daniel e o experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Começando por aí, nós vemos que Jerusalém foi atacada. É isso que a gente leu, né? Jerusalém foi sitiada, foi atacada, e diversas coisas foram levadas de lá para a Babilônia.
e, dentre elas, vários jovens da família real e nobres, jovens instruídos. É isso que diz o texto, certo? Então, eles já tinham sabedoria, teve uma seleção ali dos jovens que já tinham sabedoria, inteligência, instrução, e que tivessem capacidade de servir no Palácio Real. Que tivessem um mínimo entendimento ali de como se portar diante do palácio. E aí, houve uma instrução para que eles fossem muito bem alimentados, certo? Que eles iam ser alimentados da mesa do rei, daquilo que o rei servia colocava para ser servido para ele mesmo, para a sua corte. Esses jovens seriam alimentados, além de instruídos em toda a cultura, em toda a sabedoria babilônica. E aí, Daniel e seus amigos, dentre todos esses jovens, eles decidiram que não se contaminariam com a comida do rei, que incluía muitas coisas também sacrificadas a ídolos, incluía coisas que não seriam de acordo com a dieta judaica. Então, ele pediu para que ele pudesse, para que fosse permitido que ele só bebesse água e comesse os vegetais. Né? Houve medo do oficial, né? Se vocês ficarem abatidos, você vai colocar a minha cabeça a prêmio. E ele falou: prova os seus servos e faz como você observar. E aí, qual foi o resultado da fidelidade deles? O resultado da fidelidade deles ao Senhor foi que eles tinham melhor aparência e mais sabedoria que os demais. Então, está no meio de uma situação, a gente está no meio de um reino que muitas coisas vão ser oferecidas para nós. Pode ser que os nossos nomes sejam mudados, que a gente seja conhecido por outras coisas, por outro nome. Pode ser que a gente tenha que aprender a sabedoria e conhecimento e diversas coisas sobre esse mundo, mas a nossa decisão precisa ser a de não se contaminar. De não deixar que o que é visto como bom, como saboroso, porque é das iguarias do rei, não permitir que aquilo que é visto como saboroso, como importante, como sucesso, contamine o nosso coração. A gente precisa manter o nosso coração, os nossos olhos diante do Senhor. E eles foram encontrados 10 vezes mais instruídos que todos os sábios e adivinhos que haviam em todo o seu reino. Então, não só mais sábios que os jovens que vieram com eles de outros lugares, né, do domínio da Babilônia, mas mais sábios do que todos os magos e adivinhos de todo o reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, porque eles tinham aquilo que o Senhor tinha dado. Eles tinham a sabedoria do Senhor. Então, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de situações, eles foram arrancados de suas casas e das suas famílias. Eles podiam estar bem revoltadinhos. Podiam querer começar uma rebelião. Mas não, eles estudaram o que eles precisavam estudar, eles serviram onde eles precisaram servir, mas sem se contaminar, sem deixar de ser fiéis ao Senhor. E a gente vê um outro exemplo bem claro disso em Daniel 3. Abram comigo. Vamos ler bastante de novo. Daniel 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua.
Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu declaraste que todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam seus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar e adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego
seja despedaçado e suas carcaças casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Amém? Aleluia. Logo no começo desse texto, você vê que o rei nem tinha como saber quem se prostrou, quem não se prostrou, certo? Que ele reuniu todo mundo de toda a província, mas tinha uns dedo duro lá no meio, que foram lá falar com o rei. Olha, fica sabendo, rei, que tem uns de Judá que não adoram o seu Deus, não adoram você, não fazem caso de ti, né? Isso que eles falam. Não fazem caso de ti, rei. Você colocou eles como poderosos, mas olha só, nem fazem caso de ti, nem se importam com as suas ordens. Então, sempre tem alguém para ser o chato da parada, né? Mas eles foram firmes. Você vê que Daniel, em outros contextos do texto, né, ele usa a saudação comum da corte, né? Ó rei, vive para sempre. Mas você vê que eles nem fizeram isso, né? Eles falaram, ó rei Nabucodonosor. Por causa do jeito até, né, que ele falou, quem poderá, que Deus poderá livrar vocês da minha mão? Ele estava bem convencido do poder dele. A estátua de ouro, inclusive, provava isso, né? Estava bem convencido do poder dele sobre todas as coisas. E era isso que ele estava fazendo com a estátua de ouro. Ele estava reafirmando para todos o quanto ele tinha domínio. Ele estava se reafirmando para todos os povos que ele tinha conquistado, né? E eles foram claros, eles foram firmes. Eles falaram, Deus pode nos livrar da sua mão. Mas aí tem um acréscimo importante, que ele fala também. Mas se não, fique sabendo, rei, que a gente não vai se prostrar. Prefiro morrer, a mensagem que eles passaram, e foi essa mensagem, inclusive, que o rei entendeu, eu prefiro morrer a desonrar o meu Deus. O que eles disseram feriu o orgulho do rei de tal jeito que o rosto dele se transformou, né? Feriu mais o orgulho dele do que quando vieram falar para ele que eles não fazem caso dele. Ficou mais nervoso. E aí, mesmo os homens fortes que amarraram eles, sendo guerreiros do exército, né? O texto traz ainda claramente que eram guerreiros do exército para falar, não era qualquer pessoa, não era uma pessoa fraquinha que amarrou. E morreu assim que se aproximou da fornalha. Eles caíram dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, por causa da ira do rei. E é interessante que ainda foram colocados com seus mantos, com as suas túnicas, devia ser bem fresquinho. Colocar toda essa roupa e ir para o meio da fornalha. Mas aí ele se espantou porque não deu certo o plano dele. Ele ia mostrar como ele era o todo-poderoso e como ninguém devia afrontar o rei do jeito que aqueles homens, né, já não eram mais jovens, né, na ocasião, que ninguém devia fazer com ele esse tipo de afronta que esses homens fizeram com ele. Mas ele teve que reconhecer, bendito o Deus Altíssimo, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele teve que declarar, olha, ninguém no reino blasfeme contra esse Deus. Ninguém fale contra esse Deus, porque ninguém pode livrar como ele fez. Ninguém pode livrar como o Senhor faz. Ninguém pode. De fato, ninguém pode. E como a gente tem se portado diante dessas situações, diante desses momentos em que parece que nós vamos ser lançados em fornalha, nós vamos ser colocados à prova. O livro de Daniel, ele tem muito a ver com o nosso tempo, não só pela parte apocalíptica, né, de dizer sobre os finais dos tempos,
mas de apontar um cenário que é muito parecido com o cenário que a gente vive. A gente vive num mundo mau, entregue às trevas, com governantes que se acham deuses e querem reafirmar o seu poder o tempo todo, por meio de todas as instituições que eles puderem usar. E nós estamos aqui, precisando aprender a ser sábios, ter toda a instrução daquilo que nos for entregue e nos manter fiéis a Deus. Escolher não se contaminar e escolher se manter fiel. Talvez, se eles tivessem se contaminado no começo, se eles tivessem decidido de não, o Senhor sabe. Deus conhece o nosso coração. O Senhor nos livrou de nos trazer até aqui a Babilônia, então vamos comer o que precisar comer, vamos fazer o que precisar fazer. O Senhor nos preservou a vida, aleluia. Talvez se eles já tivessem se contaminado nesse tempo, talvez quando chegasse aqui eles falam, não, tudo bem, a gente pode se prostrar, é só pro forma. É só para eles verem. Mas não, Deus sabe no nosso coração que a gente vai se manter fiel ao Senhor. Não. A nossa fidelidade, ela é visível. Ela precisa ser. O Senhor precisa nos encontrar fiéis à aliança que Ele fez com a gente. E aí, diante disso, nem estou dizendo que a gente tem que pegar e começar a afrontar os governantes, né? Porque isso eles não fizeram também. Só descobriram que eles não tinham se prostrado porque teve alguém lá que foi falar, que foi reclamar com o rei que eles não faziam caso do rei. Né? Mas não se negar a falar a verdade quando é questionado. Claro que vai haver momentos, sim, que você vai precisar se posicionar. Como eles precisaram. Mas a gente não precisa ser caça-treta. Né? A gente não precisa caçar encrenca. Ir atrás de quem está falando para ir lá. Não precisa. A gente precisa se manter fiel ao Senhor. Só a gente se manter fiel ao Senhor, já vai ter gente que vai levar a gente para ser acusado. Você não precisa procurar acusação. E a gente precisa ser achado fiel. A gente precisa ser encontrado fiel pelo Senhor. E isso vai ser fácil? Nem sempre, gente. Às vezes você vai ser lançado numa fornalha. Eles não deixaram de ser lançados na fornalha. Não apareceu o anjo do Senhor na frente da fornalha e já impediu deles de serem lançados. Não, eles foram lançados. A gente não sabe nem se em algum momento eles sentiram que iam morrer. A gente sabe que nenhum dano foi feito a eles, mas a gente não sabe como eles se sentiram. A gente não sabe se eles perceberam o calor, se eles sentiram o calor. A gente não sabe o que vai acontecer, que tipo de circunstâncias vão envolver a gente. Mas a gente precisa ser achado fiel. Amém? Queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 44. Salmo 44. Diz assim: Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos passados. Com tua própria mão expulsaste as nações para estabelecê-los, oprimiste os povos e deste espaço para os nossos pais.
E não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi a força deles que os salvou, mas sim a tua destra e o teu braço, a tua luz e o teu rosto, porque te agradaste deles. Ó Deus, tu és meu rei. Envia livramento para Jacó. Por teu intermédio destruímos todos os nossos adversários. Pelo teu nome pisamos os que se levantaram contra nós. Pois não confio no meu arco nem na minha espada não confio que no meu arco nem minha espada pode salvar-me. Mas tu nos salvaste dos nossos adversários e envergonhaste os que nos odeiam. Em Deus é que temos nos gloriado todo dia e sempre louvaremos teu nome. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhastes e não acompanhas nossos exércitos. Fizeste-nos fugir do inimigo e dos que nos odeiam os que nos odeiam nos despojam à vontade. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos espalhaste entre as nações. Vendeste teu povo por nada e não lucraste com um preço. Tu nos humilhaste diante dos vizinhos, fizeste de nós objeto de zombaria para os que estão ao nosso redor. Puseste-nos por provérbio entre as nações, e os povos meneiam a cabeça diante de nós. Estou constantemente humilhado, e o meu rosto se cobre de vergonha, diante da voz daquele que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti, nem traímos a sua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Apesar disso, tu nos esmagaste onde habitam os chacais e nos cobriste de trevas profundas. Se nós tivéssemos esquecido do teu nome e estendido as mãos para um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto isso? Pois ele conhece os segredos do coração, mas por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia, pois nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo jogado no chão. Levanta-te, socorre-nos e resgata-nos por causa do seu amor fiel. Neste salmo a gente vê uma oração, um pedido ao Senhor que traga resgate. Esse salmo foi escrito num contexto em que o povo estava buscando ao Senhor e ainda assim foi afligido. Por isso que ele fala, nós não nos esquecemos nem traímos a sua aliança, mas tudo isso veio sobre nós. Toda essa aflição veio sobre nós. Eu trouxe esse salmo porque muitas vezes a gente vai se sentir angustiado. Muitas vezes, diante de situações difíceis, a gente vai achar que o Senhor está dormindo. E a gente vai ter vontade de falar: Senhor, por que dormes? Desperta. Acorda. Não nos rejeite. E a gente deve orar ao Senhor. Ai, não, eu estou angustiado, estou bravo com o Senhor, mas não vou orar. Não, Deus me livre de falar um negócio desse, o que eu pensei. Deus me livre de falar o que eu pensei para o Senhor. Mas não, busca o Senhor. Lembre-se da fidelidade, porque Ele fala: resgata-nos por causa do seu amor fiel. Mesmo num tempo de angústia, mesmo num tempo de dificuldade, mesmo num tempo de luta, Ele não esquece de quem é o Senhor. O amor do Senhor é um amor fiel. É o amor que cuida, é o amor que resgata. E ainda que por amor do Senhor nós sejamos entregues à morte todos os dias, nós precisamos manter a fidelidade a Ele. Nós precisamos manter a fidelidade à aliança do Senhor. A nossa vitória não é o sucesso terreno. A nossa vitória não é sucesso aqui. A nossa vitória foi conquistada na cruz. Bem diferente dos moldes de vitória e sucesso que a gente tem hoje. Nós esperamos, assim como os primeiros judeus da época de Jesus, nós esperamos um Jesus vitorioso, líder militar,
que venha nos resgatar e destruir todos os governantes. Ou pior, colocamos nossa confiança num governante como se ele fosse um Deus que possa nos livrar e nos resgatar. Mas o Senhor é diferente. O Senhor tem o seu amor fiel em qualquer circunstância. Eu quero que vocês abram comigo em Romanos 8. Nós vamos ler a partir do 18. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18 diz: Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de também a própria criação seja libertada do cativeiro e da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, ele também chamou, e os que chamou, ele também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, o que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Considero os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Aquilo que era desde o princípio, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que fez toda a história, o Senhor de toda a história, nos incluiu nela, para nos trazer resgate. Nos chamou para resgate, nos chamou para redenção. É verdade que depois da criação perfeita do Senhor,
O homem escolheu servir a si mesmo. Escolheu que ele mesmo definisse o que era bom e o que era mal. Escolheu que ele seguisse seu próprio caminho, que ele dissesse, que ele definisse o que era felicidade para ele mesmo. E isso só foi trazendo desgraça atrás de desgraça. E a gente vê isso acontecer nos dias de hoje, como era desde o princípio. Os reinos se levantando, os poderes se levantando e querendo definir para si mesmo o que é bom e o que é mal. Se possível, enganando também aqueles que o Senhor chamou. E a gente não pode se seduzir por esse mundo. A gente não pode se seduzir pelas iguarias do rei. E pode ser que a gente fique como... Lembra que no contexto de Daniel, que a gente fala do exílio, teve muita gente que ficou sofrendo e passando fome lá, em Jerusalém, em Judá. Não importa se a gente vai estar entre os que passam fome ou entre os que vão ser tentados a consumir das iguarias do rei. O que importa é que a gente se mantenha fiel ao Senhor. Qualquer sofrimento, qualquer dor, não se compara com a glória que recebemos. Qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer problema de joelho, qualquer problema das costas, qualquer problema de pressão, qualquer problema de ansiedade, qualquer noite sem dormir, nada se compara ao que o Senhor preparou para nós. A gente está num ponto da história em que o Senhor veio e inaugurou o começo da renovação de todas as coisas e ainda não completou. Começou e não completou, mas a gente tem a promessa de que Ele vai completar. A gente tem a promessa de que Ele fará nova todas as coisas. E a gente precisa se manter fiel a essa promessa. Fiel à aliança que temos do Senhor. Ah, Senhor, mas eu quero prosperidade agora. Eu quero renovo agora. Eu quero a cura agora. Mas isso não é o tesouro. O tesouro é o Senhor. O tesouro é o seu amor fiel. O tesouro é o resgate. É podermos ter a esperança da salvação que nós não tínhamos acesso. Então, o que é qualquer sofrimento que a gente possa passar hoje diante disso? O que é? E ainda assim, a gente é aquele povo meio doido, segundo o mundo, que no meio de perseguições, no meio de fome, no meio de dor, se alegra. Consegue celebrar, consegue sorrir. Justamente porque a nossa esperança não está nas coisas daqui. Nossa esperança não está nesse mundo. E se está, a gente precisa mudar nosso coração. E a gente precisa se policiar, irmãos. A gente precisa estar atento a essas coisas. É por isso que, como disse o pastor, a gente precisa ler o que está escrito na palavra. O que está escrito? O que a palavra diz sobre isso? E começar a ensinar, reconhecer os feitos do Senhor. Como disse lá o salmista, lembrando, não, com os nossos ouvidos nós ouvimos o que foi feito. A gente lembra do que foi feito pelo Senhor ao longo da história? Porque muitas vezes a nossa falta de esperança, a nossa tristeza, a nossa angústia é por esquecer do que o Senhor já fez. Por esquecer da bondade do Senhor. Por esquecer que mesmo nós, não sendo o povo dele, não sendo do povo escolhido, ele nos fez povo. Mesmo a gente não podendo ter acesso a ele por causa dos nossos pecados, ele se fez maldição para nos resgatar. Aquele que entregou, como a gente leu, aquele que entregou
o seu próprio Filho por amor a nós, não nos entregará todas as outras coisas? Toda a alegria, toda a felicidade, toda a celebração, toda a paz, toda a cura. Ele não vai entregar todas as coisas, ele entregou o Filho, ele se entregou. Mas para isso a gente precisa saber o que é a alegria verdadeira. Porque a gente nunca vai se sentir alegre se a gente continuar procurando uma alegria segundo o mundo. Porque ela não é a alegria verdadeira. Nunca se basta, nunca vai se bastar. Eu queria ter aquela roupa tal. Você já viu uma pessoa que quer muito uma roupa, ou qualquer coisa, um carro, uma casa, quer muito. Quando ela tem, o que acontece? Tá bom? Ela senta na casa nova, feliz e satisfeita, fala, olha, tudo que eu conquistei, estou satisfeito. Sim? Não? Não, agora o próximo alvo é uma ilha. Uma viagem de helicóptero. Consegui fazer a minha primeira viagem de avião. Agora, próximo passo é a Europa, castelos da Europa. Não dá, não é possível buscar felicidade nas coisas daqui. Não é possível se alegrar nas coisas daqui. E se a gente tiver nosso coração capturado por esse tipo de alegria, a gente não vai alcançar nada. A gente precisa ter o coração entregue ao Senhor. Buscar ao Senhor. Porque aí sim a gente vai falar, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores mesmo como ovelhas indo ao matadouro. Conseguem perceber o texto? Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, nosso contentamento só pode ser encontrado no Senhor. Aí a gente vai ter mesmo essa sensação de que nem anjos, nem morte, nem nada do que pode nos faltar vai tirar minha alegria, vai tirar minha paz. Mas eu não tenho com o que pagar a conta. Mas isso não vai tirar minha paz. Eu vou buscar o Senhor. Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho gerenciado mal o meu dinheiro? Eu tenho escolhido coisas ruins para usar meu dinheiro? Tenho feito isso de forma não sábia? Preciso de novas estratégias para ter mais recursos, para buscar mais recursos, para que as portas se abram para mim? Que estratégias que eu preciso usar? Ou não, é um momento de escassez e que eu vou aprender com o Senhor nesse momento, aprender a confiar e me manter fiel, manter meu coração fiel? Ou eu vou confiar na minha força, vou confiar na minha mão, no que o meu muito trabalho pode fazer? Como? Como que a gente vai se portar? Como que a gente vai mostrar a nossa fidelidade ao Senhor? Como que vai ser visível para as nossas pessoas, para as pessoas à nossa volta, de forma que elas possam olhar e falar, bendito seja o Senhor do Daniel, bendito seja o Senhor do Danilo, porque fez coisas maravilhosas que eu nunca vi Deus nenhum fazer. Como que isso vai ser visto? Se às vezes quando alguém vem reclamar com a gente reclama junto. Tá difícil, não sei o quê. É verdade essa situação, mas o governo e não sei o quê. E o povo que fez não sei o quê. A gente junta a reclamação. Como
a nossa fidelidade ao Senhor vai ser vista? Só no nosso coração? Senhor, eu creio em Ti, sou fiel a Ti no meu coração. Por amor a Ti, venho à igreja todo domingo. Como? Como a nossa fidelidade tem sido vista pelas pessoas? Não, estou dizendo que ela tem que ser vista de forma... Agora perdi a palavra. De forma mentirosa, de forma falsa. Não é para a gente... Hipócrita, obrigado. Não é para a gente dizer sobre a fidelidade de Deus, falar sobre a fidelidade de Deus e se juntar para falar mal e reclamar. É para a gente viver a fidelidade do Senhor. Diante das situações difíceis, fazer como Daniel, nos prova. Experimenta dessa forma por alguns dias. Né? Caramba, você está passando por uma situação difícil, hein? Perdeu o emprego, está sem isso, está sem aquilo outro. Olha, eu sei, é uma situação difícil. Mas eu confio que o Senhor vai me mostrar a saída. Ah, que saída! Cadê seu Deus se você está nessa situação? Por que você está vivendo isso? Você vai na igreja todo domingo, fica lá. E você fala, não, espera e vê. Que a gente possa responder, inclusive até como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, o Senhor pode me livrar. Mas se Ele não livrar, fica sabendo que eu não vou fazer nada que desonre ao Senhor. Fica sabendo que eu vou continuar servindo ao Senhor. Porque eu não busco a Ele pelo que Ele pode me dar. Eu não busco a Ele para conquistar as coisas boas que esse mundo pode dar. Eu busco a Ele porque Ele me amou. Contra todas as chances. Porque eu não sou uma pessoa nada amável. Né? Alguém aqui pode dizer que é muito amável, agradável, o tempo todo. Nem você, mãe, nem começa. O tempo todo. Gentil, dócil, paciente, manso. Vamos começar pelo fruto do Espírito. É amoroso, é paciente, é benigno, é bondoso. 100% do tempo, o tempo todo, em toda circunstância, com todas as pessoas. Sim? Se tem alguém aqui, por favor. Se arrependa. Se arrependa, busca o Senhor. Porque a palavra fala que não tem um justo nenhum sequer. Então a gente não pode tentar se achar, dizendo, não, mas eu sou mais justo que o Daniel. Você está na frente, Dani, hoje é você. Não, mas eu sou mais justo que o Pena. Vou mudar um pouquinho, né, Dan? Ah, mas eu faço melhor as coisas, pelo menos eu vou na igreja. Pelo menos eu não falo mal de ninguém. Pelo menos eu não sou que nem fulano. Não serve, gente. A gente é tudo pecador não amável. Mas Deus nos amou. Como eu disse, contra todas as chances e circunstâncias. Ele escolheu nos amar. Mesmo sem valer muita coisa. Ele deu tudo por nós. Ele se entregou. Abriu mão da sua glória para sofrer no nosso lugar. Para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Então esse precisa ser o nosso maior testemunho. Ainda que o Senhor não me livre. Ainda que eu morra na miséria. Ainda que eu morra de doença.
Ainda que eu morra de câncer, ainda que eu morra de uma reação alérgica no parto do meu filho. Ainda que eu morra, vou louvar o Senhor de perto mais cedo que vocês, só isso. Ainda louvarei. Ainda que todas as circunstâncias ruins se abatam sobre mim, ainda que eu seja colocada numa fornalha e com requintes de crueldade ainda coloquem um monte de coisa em cima de mim para aquecer mais o corpo. Que pensa, gente, colocaram toda a túnica, o turbante, todas as coisas, aquilo pegando fogo, apegado a você. Imagina só. Ainda que isso aconteça, ainda que o Senhor não me livre, eu prefiro servi-lo. Porque é que Ele entregou tudo por mim. E tudo que eu posso entregar para Ele é muito pouco. Não paga de volta. E aí, quando o Senhor te resgatar, vão ser obrigados a dizer, olha, realmente, não achei que tinha saída para você. Mas você se manteve fiel ao seu Deus. E olha só o que Ele fez. Não tem Deus que pode livrar desse jeito. Não tem quem possa livrar como o seu Deus. As pessoas vão ter que reconhecer. Ainda que seja quando todo olho o ver. As pessoas reconhecerão que só Ele é o Senhor. E que isso seja visível na nossa vida também, no nosso dia a dia. Que as pessoas olhem o nosso viver e falam, olha, ainda que elas não vejam o que o Senhor fará, mas que elas vejam já a sua alegria. E falam, olha, é impossível viver o que você está vivendo e ter a alegria que você tem se não for por Deus. É impossível passar por esse aperto e ter paz. Só você. E aí você vai poder dizer, só o Senhor. É no Senhor que eu tenho paz, é no Senhor que eu tenho alegria. E é por isso que eu sempre vou manter o meu coração fiel a Ele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E ore ao Senhor.